Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes esse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Eu acho que é loucura alguém pensar que se pode esconder de Deus. Não há lugar que não esteja a descoberto. Hebreus 4,13 diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Onde estás? Deus não sabe onde está cada criatura sua? Sabe. Deus esta manhã poderia perguntar-nos: onde estavas tu no último domingo pela manhã? Onde estavas tu na última reunião de estudo? Onde estavas tu na última reunião ou atividade da igreja? Qual seria a nossa resposta? O que diríamos a Deus? Com certeza que não pensamos que Deus não sabe onde cada um estava. Mas que resposta lhe daríamos nós? Tentaríamos enganar o Senhor? Nós sabemos que não somos salvos por assistir ao culto de adoração ou porque estamos presentes nas reuniões de estudo bíblico ou ainda porque sempre colaboramos nas atividades da igreja. Mas também não é verdade que sabemos que é nosso dever sermos ativos no corpo de Cristo, a sua igreja? É nestas ocasiões, quando nos juntamos, que mais edificamos a nossa fé em Deus e podemos ser motivo de encorajamento uns para com os outros. E nós precisamos disto. Por isso, Jesus fundou a sua igreja. É no decorrer de tais momentos, estudando as Escrituras, que nós podemos ver os nossos defeitos, encontrar os nossos erros e buscar a correção para eles, buscar o rumo certo para as nossas vidas. É quando assistimos aos serviços na igreja que nos refugiamos e nos encontramos longe de um mundo perverso, malicioso, e encontramos ambiente propício para renovar as nossas forças contra os poderes de Satanás. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, diz Tiago, capítulo 4, versículo 8. E então, como diz o salmista, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Salmo 91, versículo 4. É verdade, irmãos, repito, que não somos salvos pelo facto de assistirmos nas reuniões ou assembleias da igreja. Mas muitos cristãos que um dia se desprenderam, que um dia se desligaram da igreja, como chegaram a esse estado? Sabemos ou não? Muitos dos que se desligaram começaram devagarinho, progressivamente, quase sem se darem conta,
a desfalecer em sua vida interior. Paulo diz: não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E é isso que nós queremos, irmãos. Ser renovados continuamente em nossa vida interior, em nosso espírito, em nossa alma, para agradarmos a Deus em tudo o que Ele nos pede, para que estejamos firmes, para que confiemos cada dia mais em Deus, para que tenhamos os nossos olhos postos no horizonte bem longínquo, na esperança da eternidade com Cristo. E é aqui quando estamos juntos, que fortalecemos a nossa fé, que fazemos um exame interior da nossa condição diante de Deus. É aqui que muitas vezes decidimos corrigir aquilo que está errado em nossas vidas. É aqui que nos fortalecemos uns aos outros, que nos animamos, que vimos encontrar a força que precisamos para enfrentar uma semana. Num mundo tão difícil, tão complicado. Aconteceu que os que se desligaram da igreja um dia foram perdendo a sua capacidade de entender que fora da igreja não há salvação. Perderam um estudo ontem, perderam uma reunião a semana passada, deixaram de exercer qualquer atividade e antes que tivessem consciência disso, já deles tinha removido uma parte vital da sua vida interior. A partir daqui, estas pessoas começaram a engarnar em certos hábitos, em determinados vícios e práticas que não tinham, enquanto estiveram ativamente envolvidos com a igreja, enquanto foram fiéis e assíduos. E se os tinham, ainda os conseguiam dominar pelo convívio, pela união de uns com os outros. Depois foi a ruína total. Já sabemos, e eu volto a repetir, irmãos, que não somos salvos pelo facto de frequentarmos tais encontros ou reuniões com pouca ou muita frequência, ou por estarmos envolvidos nas atividades da igreja. Mas qual o propósito destes encontros? Porque nos reunimos no primeiro dia da semana? Porque devemos ser assíduos nas atividades da igreja? Porque devemos juntar-nos uns com os outros? Não haverá nisto um propósito? Porque fundou Deus a sua igreja? Porque fundou Jesus Cristo a sua igreja? Porque morreu Jesus pela sua igreja? Porque somos nós o corpo de Cristo? Com certeza que há em tudo isto um propósito, porque tudo quanto Deus faz, faz bem. E para o bem dos seus filhos. Como diz a Escritura, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. O propósito, meus irmãos, é conservar em nós, dentro de cada um de nós, a chama bem viva da presença de Jesus em nossas vidas. Por acaso, nunca sentiram, em alguma ocasião, quando se passa 1, 2, 3, 4 domingos, um mês, coisa assim, sem virmos à igreja por qualquer motivo, não importa qual, por qualquer motivo, não sentiram que há em nós um certo desfalecimento? Que nos falta qualquer coisa? Que há um certo enfraquecimento em nossa vida espiritual? Que parece que estamos um pouco distantes, mais distantes de Jesus? Não sentem a falta de estarem juntos? Não sentem a necessidade de ouvirem a palavra de Deus? De cantar?
de tomar da Santa Ceia? Não sentem que quando não temos tudo isso, alguma coisa estamos a precisar? E não é alimento sólido. Não é pão, nem batatas, nem carne. É alimento espiritual. Nós precisamos ser alimentados continuamente. Porque se não somos alimentados continuamente, facilmente nos desviamos do caminho do Senhor. Facilmente perdemos o contacto com Deus. Facilmente a nossa fé vai cada vez sendo menor, ao ponto de já não nos interessa mais nada. O propósito, como disse, é conservar a chama bem viva da presença de Jesus em nossas vidas. É manter Jesus diante dos nossos olhos, colocando sobre Ele toda a nossa atenção, para que Ele seja o centro de toda a nossa vida e dele possamos tirar as forças que todos nós necessitamos cada dia para continuar a viver aqui. Porque os que esperam no Senhor, os que nele confiam, os que dele se aproximam cada dia mais, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Portanto, a questão importante é: se nós perdemos as reuniões de estudo, os cultos, as atividades, será que temos o nosso olhar focado em Jesus? Estamos a caminhar com os nossos olhos postos em Jesus? Se deixarmos de olhar continuamente para Jesus, com certeza perderemos o rumo certo para a eternidade. Não podemos deixar de tirar os olhos de Jesus. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 22. É verdade, irmãos, que às vezes as pessoas têm certas responsabilidades, como trabalho, necessidades familiares, ou talvez uma doença, uma indisposição, que pode impedir-nos de estar presentes, de estar reunidos em nome do Senhor. Isso pode acontecer, e acontece a toda a gente. Mas a verdade é que, por vezes, são muitos os impedimentos para afastar as pessoas da igreja. E este é o trabalho de Satanás. O trabalho dele é afastar os crentes da igreja. É fazê-los pensar que não tem importância se não vem hoje, se não vem depois. Não faz mal. Isso podemos viver sem a igreja. Ele tenta seduzir-nos, influenciar a nossa maneira de pensar acerca do corpo de Cristo, acerca da comunhão uns com os outros, acerca das reuniões, acerca das nossas atividades. Ele tenta porque ele quer é que nós estejamos lá fora, com o mundo, e não aqui, com Cristo. Ele influencia em nossas vidas para nos afastar. Mas a verdade também é que, se não lhe dermos ouvidos, nós vamos ser assíduos, nós vamos lutar contra isso, vamos vencer e vamos ter como importante a igreja, porque por ela morreu Jesus. Agora, quando acontece alguma coisa que realmente nos impede de vir à igreja, há coisas às vezes que realmente são tão incapacitantes para nós que não podemos estar, como uma enfermidade, um problema grave, alguma coisa, mas nós sempre devemos tentar lutar de forma a que não deixemos o corpo do Senhor. Temos de ser honestos como nós mesmos, como cristãos. Temos que perguntar a nós mesmos: o que é que me impede de me encontrar com meus irmãos? O que é que me impede de me reunir com outros cristãos? É uma razão legítima ou é apenas uma desculpa mesquinha? Não me apetece, não vou. É isto que Deus quer de nós? Que pensemos assim? Talvez seja tempo de sermos todos mais honestos
e analisarmos as prioridades e reconhecermos que, por vezes, há hábitos difíceis de eliminar, alguma preguiça ou até mesmo alguma falta de zelo que impede de fazermos aquilo que Deus quer, aquilo que lhe agrada. Talvez seja tempo de confessarmos alguns pecados para que interiormente sejamos enriquecidos. Nada resolve, irmãos, nada resolve tentarmos esconder-nos de Deus ou justificar perante Ele a nossa falta de interesse pela sua igreja, pela qual Ele deu a sua vida, comprando-a por preço precioso, o preço pago com o seu sangue naquela cruz. E não nos esqueçamos que por isto também seremos julgados. Gostaria de terminar com uma leitura em Hebreus, no capítulo 10, versículos 24 e 25. Irmãos, a minha intenção, ao ler Gênesis 3 e aquele versículo 9, onde estás tu? Esta pergunta dirigida a Adão e Eva por Deus. E ao pensar num tema para esta manhã, eu não quis de modo nenhum atingir alguém em especial. Eu quis que nós entendêssemos todos a importância da igreja. Que nós entendêssemos todos que estarmos juntos, ter em consideração a igreja, é considerarmos uns aos outros e estimular-nos uns aos outros às boas obras. Foi com a intenção de realmente nos fortalecermos mais, sermos mais unidos, mais dedicados, mais consagrados a Deus e crescermos mais espiritualmente. E também alertar para o facto de não deixarmos a nossa congregação. Porque é isso precisamente que nós encontramos em Hebreus, no capítulo 10, versículo 24 e 25. Termino com esta leitura. É a palavra de Deus para nós esta manhã, que diz: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E fixem-se bem nessas últimas palavras. Admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual dia? Segunda-feira? Não. O dia da vinda do Senhor. O dia do juízo final. Já pensaram o que seria se Jesus viesse e nós, em vez de estarmos reunidos hoje, cada um fosse onde lhe apetecesse, cada um estivesse onde quisesse, sem considerar os outros, mostrando falta de amor para com os outros, não sendo uma ajuda para o estímulo de todos nós? O que aconteceria se Jesus viesse e nós não estivéssemos na igreja? Talvez acontecesse o mesmo que aconteceu quando as portas da arca foram fechadas e o dilúvio caiu. Quem se salvou? Quem se salvaram? Quais foram os que se salvaram? Os que estavam lá dentro. Os que estavam fora pereceram todos. Já não podiam voltar lá. Jesus virá. Quando? Não sabemos. Por isso o Senhor diz: vigiai e orai. Para quê? Para que não sejamos apanhados desprevenidos.